Numa obra de arte do mestre Picasso, Guernica, vi tanta emoção, explodindo uma bomba de ódio, dividindo o povo de uma nação. E nas torres do meu pensamento, naquele momento, pintava Gaudí. Eu senti o desejo de ser o salvador dali. Labirintite é uma coisa que deixa a gente tontinho, né? Já tive um negócio desse, rapaz. Tive sim, eu viajando. Tava vindo de Mossoró pro Recife, comecei a olhar para as placas dos carros. Eu cheguei assim em Recife de tardezinha, olhava para aquelas luzes vermelhas da traseira dos carros, via tudo multiplicado. É tudo que era um virava 3, assim. Eu fui no médico, ele me passou um comprimidozinho lá, que eu não me lembro mais o nome, que eu não sou de tomar remédio, mas eu tomei só um cachete daquele. Tomei um, e era uma dor de cabeça danada, rapaz. Mas amanheci bom, nunca mais tive, graças a Deus. Né? Tem aqui dentro da gente tem uns poderes, né, de regeneração dentro do ser humano. Eu defendo a tese que a gente só morre quando a gente perde essa força. A gente tem uma força, lógico que não é para sempre. Um dia o ser humano vai poder fazer isso sempre. Mas nós não temos hoje o controle disso, dessa força que cura as doenças para a gente. Claro, nós somos orientados por Deus. Eu gosto de falar Deus, porque quando a gente fala Deus, explica tudo, não tem que dar explicação. Ou seja, são seres que nós chamamos de divindade, mas pode ser seres muito mais evoluídos do que nós, que nos ajudam. Sabe o que nós ainda temos que passar para chegar num estágio de evolução bem profundo. A dona Hortência acabou de me ligar aqui, ela é ouvinte nossa, e ela me ligou para falar que crê em mensagens de extraterrestres e que ela perguntou para mim se eu recebo esse tipo de mensagem. Sim, eu diria que sim. Eu tenho uma extrasensorialidade. Eu brinco comigo mesmo, não falo isso sempre, mas vou falar aqui, porque vocês já são meus amigos, meus ouvintes. Eu costumo dizer que o ser humano é capaz de entrar em contato com forças que não tem, saberes que desconhece e viajar por mundos que não foram descobertos, através da primeira intuição. A intuição é uma força muito poderosa. A intuição ela tende a ser o que o ser humano vai desenvolver mais no futuro. Nós temos uma inteligência comparativa, nós temos uma inteligência investigativa e temos uma inteligência que está em desenvolvimento, que é essa inteligência da extrasensorialidade. Os nossos 5 sentidos são um código de percepção infinita. Do mesmo jeito que você malha sua musculatura e fica fortão, se você treinar a sua capacidade de perceber as coisas, você vai perceber coisas que a maioria das pessoas não vê. Vai receber, vai ampliar o seu espectro auditivo, o seu espectro visual, o seu espectro tanto de prazer quanto a dor também vem mais forte em quem tem o poder de lidar com o tato de uma maneira mais evoluída. Então, cada sentido. Vou dar um exemplo para você compreender. A visão, a gente enxerga do ultravioleta, né, até o infravermelho. Daqui para cima, o olho humano não vê mais. Mas você tem hoje instrumentos que você consegue com o infravermelho ver no escuro. Significa que existem coisas que podem ser vistas se você usar um binóculo de infravermelho, por exemplo. E do mesmo jeito é o ultravioleta. Aqui nós temos o infrassom e temos o ultrassom. O infrassom é o que nós não percebemos mais, que é baixo demais. E o ultrassom é que está tão alto que a gente não percebe também. A frequência é tão diferente que o ouvido humano não capta. Já os cachorros ouvem. Os cachorros conseguem ouvir muito. Tem um olfato também muito poderoso. Os gatos conseguem ver muito. Tem cada animal da natureza, o morcego consegue voar sem enxergar, pelo radar que ele tem, ou seja, ele emite um ganido bem fino que bate nas coisas, volta para o ouvido dele e ele sabe que ali tem um obstáculo. Então nós também podemos fazer isso, se nós treinarmos os nossos sentidos. Quanto mais você treinar o seu sentir, mais você amplia a sua capacidade de perceber. Aí você começa a receber mensagens que estão aí, estão sendo esfregadas na cara da gente, nos olhos, nos ouvidos, no tato, no paladar, no olfato, e a maioria não vê. É por isso que foi preciso uma maçã que sempre caiu. As maçãs sempre caíram, os frutos quando fica maduro caem. Mas um dia caiu uma maçã na frente do Isaac Newton e ele percebeu que tinha uma magia naquela queda daquela maçã.
E nada mais, nada menos do que uma força que estava presente em todos os quadrantes do universo e ninguém via, que é a lei da gravidade, a gravitação universal. Ele percebeu por que essa maçã caiu. Aí foi estudar e descobriu que é porque a Terra é grande, a maçã é pequena, e não é o cachorro que balança, não é o rabo que balança o cachorro, é o cachorro que balança o rabo. Né? Então tem a força de atração os corpos maiores com mais massa atrai os menores. É por isso que é a Lua que circula a Terra e não a Terra que circula a Lua. É por isso que é a Terra que circula o Sol e não o Sol que circula a Terra. Quebrou-se um paradigma antigo, se dizia que a Terra era o centro do universo, e não é verdade. Então essas coisas, que eu não gosto de ficar falando muito aqui, porque é uma coisa que está inserida dentro do contexto da minha percepção das coisas. Quando eu falar uma coisa para vocês aqui, é porque eu já passei na casca do alho, que a gente chama casca de alho no Nordeste, é quando você vai comer uma comida, o que é que você faz? Você vai comer um arroz, você não come arroz puro, você joga lá um alhozinho, você dá uma refogada, né? Então, tudo que a gente está passando aqui antes foi refogado, passando pela peneira da sabedoria original. A sabedoria original é aquilo que todos nós temos. Todos os seres vivos da Terra têm sabedoria original. Quer ver uma coisa? Plante uma árvore num quarto escuro, fura um buraco na telha, onde vai entrar uma fresta de sol, e veja para onde é que essa árvore vai crescer. Se ela for uma trepadeira, ela acha o buraco e sai por lá, vai buscar o sol. Então somos nós também que buscamos a elevação. Muitas vezes nós nem sabemos por que estamos seguindo determinada força. É porque a gente está sentindo que indo para ali a gente está indo no caminho do sol, está indo no caminho da luz. Nós queremos a luz. Eu digo aqui, respondendo a duas pessoas. A tia Zezé também ontem me deixou um recado aqui. Eu já li o seu livro todinho, agora estou lendo aos pouquinhos. Está dando uns cliques na minha cabeça, estou entendendo umas coisas. Mas você podia explicar melhor o que é essa competitividade fraterna, o que é essa sociedade mundo natural? Aí eu peguei aqui o final do livro, né? Esse livro que eu comecei a escrever em 2002, quando eu tive um sonho, estava num sítio chamado Mundo Natural, por isso que o título é Mundo Natural. Eu acho que foi por acaso o fato de eu ter ido ali, que era uma casa que não era casa, eu tinha que receber essa mensagem, e eu tive um sonho, que eu estava num espaço mágico, com grandes sábios da humanidade, e eles estavam me ensinando umas coisas para eu passar para a humanidade. A partir dali eu fiz um cordel no dia seguinte, e desse cordel eu comecei a escrever. Se eu fosse espírita, eu dizia que eu estava psicografando. Eu respeito muito a doutrina espírita, kardecista, mas eu não sou espírita, né? E eu acho que eu recebi mensagens, e aí eu digo que essa mensagem veio dos seres iluminados do universo, inclusive Jesus Cristo, que para mim é a minha bússola. Eu sou ocidental cristão, eu cresci recebendo a doutrina de Cristo da minha família. Não estou preso a nenhuma denominação religiosa, já falei aqui, eu não sou crente. Fui criado no catolicismo, eu fui crismado, batizado, as coisas todas que se faz no catolicismo. Mas também não vivo em igreja. Eu leio muito os evangelhos de Jesus Cristo, tenho muito respeito por Jesus Cristo e recebi uma mensagem de Cristo que está aqui nesse livro. E Cristo me pediu para escrever o evangelho econômico de Jesus Cristo, para o 3º milênio, uma coisa para frente, para a gente ir mostrando para a humanidade. Então eu digo aqui, compra o livro. Eu, se pudesse, daria. Se eu tivesse muita grana, que aliás eu espero que um dia eu ganhe esse dinheiro. Não para mim, que eu não quero mais dinheiro para mim, para prestar um serviço. Aliás, eu quero chamar vocês também a ficarem perto de mim, para me ajudarem. Isso aqui não se faz sozinho, tem que fazer com muita gente, tá? E esse livro um dia eu vou distribuir ele de graça. Agora eu não posso, eu preciso, semente que eu tenho que ser ajudado a plantar. Então eu não ganho nada com esse livro. Cada livro desse que você me compra, eu vou mandar fazer mais, comprar na editora. Esse livro é da Editora Europa, uma das maiores editoras do Brasil. Essa editora tem 100 anos. Publicou Raquel de Queiroz, para vocês terem uma ideia. E quando eu levei os originais desse livro na editora, o editor leu, e eu sentado numa mesa, ele disse: Marco Luceno, Paulo Coelho sentou nessa mesa aqui, com os originais do primeiro livro dele, eu não editei. Hoje é o livro mais vendido do mundo. Paulo Coelho é um dos maiores vendedores de livro do mundo, e é da Academia Brasileira de Letras, essa coisa toda. E eu não vou cometer o mesmo erro. Pegou e editou esse meu livro. Só que ele tem um custo, eu compro da editora para passar para vocês. Tá? Eu digo aqui,
Então você liga para mim, 21, código do Rio, 996138938, e receba essa mensagem. Um dia ela vai ser dada de graça, por enquanto eu preciso vender. Um futuro melhor e mais nobre poderá chegar para a humanidade. Isso só dependerá de nós, das nossas ações. Essa nova possibilidade, essa promessa de Jesus é magnífica. Creio, meus irmãos, creio que ela é possível. Jesus sempre tratou de economia. Se você observar os evangelhos, se você pegar o Sermão da Montanha, é a coisa mais linda do mundo. Quando Jesus fala da bem-aventurança, o que é bem-aventurado e o que não é nessa terra. E quando se tratava de grana, ele sempre deixou bem claro. Seja rico, tá? Mas use o que você ganhou para minorar o sofrimento da humanidade. Para carregar uma cruz comigo, você tem que investir o que tem de sobra em você, o excedente do que você ganhou na humanidade. Porque nós somos irmãos e não podemos viver com uma pequena minoria com muito dinheiro e a maioria morrendo de fome. E no meio, muita violência por causa disso. Porque o capitalismo tem essa distorção. Concentração numa ponta de renda e miséria na outra. E a gente precisa resolver isso, aí o capitalismo fica maravilhoso. Por isso que eu chamo competitividade fraterna. É você que é empreendedor, você que é capaz de realizar grandes feitos do ponto de vista da geração de emprego e renda, também paga bem, deixar de ser explorador, ganha menos, ganha menos, mas deixa o mundo melhor e a gente tendo mais justiça. Então vamos aqui. Um futuro melhor e mais nobre poderá chegar para a humanidade. Isso só dependerá de nós, das nossas ações. Essa nova possibilidade, essa promessa, feita a mim por Jesus Cristo em um sonho, é magnífica. Creio, meus irmãos, creio que ela é possível. A boa nova é a Sociedade Planetária Mundo Natural. Ela precisa começar a ser implantada com urgência. A competitividade fraterna precisa ser compreendida e praticada em larga escala. Quando ela se tornar vitoriosa, viveremos num modelo de sociedade capaz de criar as condições ideais para o desfrute por todos de uma vida natural e de oportunidades iguais. O Estado deverá ter o tamanho necessário. Nada de Estado pequeno, nada de Estado grande. O Estado tem que ser mínimo. Não. O Estado tem que ter o tamanho necessário para regulamentar a relação capital-trabalho. O Estado tem essa função. O Estado deverá ter o tamanho necessário, suficiente e ideal para mediar a relação justa entre o empreendedorismo e o trabalho. Para que as riquezas sejam distribuídas com equidade entre as partes que a produziram. Ou seja, entre quem empreende e entre quem trabalha, dá a mão de obra, dá inteligência, queima a pestana, para poder um empreendimento crescer e gerar riqueza. Para que as riquezas sejam distribuídas com equidade entre os pobres que a produziram, entre as partes que a produziram. Pobres, trabalhadores, muitas vezes pessoas que não têm nem qualificação nenhuma, só tem seu braço, a única coisa que tem para vender é sua mão de obra e são muito exploradas. São essas pessoas que geram as riquezas do mundo, são elas que carregam o mundo nas costas. No final das contas é quem trabalha mesmo, é quem carrega o mundo nas costas. Então, o Estado deverá combater, não tolerar e nem praticar as mazelas da corrupção. Olha o que eu estou dizendo aqui. O Estado deverá combater, não tolerar e nem praticar as mazelas da corrupção, do egoísmo e da ganância. Cuidar com lisura dos valores que dizem respeito ao preenchimento e atendimento das necessidades primordiais humanas na ocupação de um território. Ou seja, nós temos um país com 8 milhões de quilômetros quadrados, com muitos rios. Eu tenho um grande gênio que eu conheci, chamado Sérgio Bernardes, que é o cara que fez aquele pavilhão de São Cristóvão, um grande arquiteto, fez o Hotel Tambaú lá em João Pessoa. Ele dizia: Marco Lucena, o Brasil é o único país do mundo que a cada 500 quilômetros tem um rio. Nós temos muitas Mesopotâmias, ou seja, entre esses rios pode-se construir muita riqueza. Nós somos um país fadado a ser uma potência mundial generosa, do bem, com todo mundo bem, se nós tivermos governantes que sejam capazes de fazer isso. E nós vamos construir essas lideranças, várias lideranças no Brasil, para unidas, juntas, como uma tábua redonda, sentados, produzir esse progresso que nós precisamos. Então eu digo, o Estado precisa cuidar com lisura dos valores que dizem respeito ao preenchimento e atendimento das necessidades primordiais humanas na ocupação de um território. São esses os requisitos necessários para a implementação do bem comum. São essas as principais atribuições do Estado e ele deve cumpri-las. Ele poderá ter o tamanho que for necessário para cumprir essas atribuições. Não dá para viver em paz num mundo onde se acredita que só poderá ser feliz,
Não dá para viver em paz no mundo onde se acredita que só poderá ser feliz aquele que tiver muito dinheiro. Especialmente quando nesse mundo a maioria não tem. Então, não dá para viver feliz no mundo onde se acredita que para ser feliz eu tenho que ter muito dinheiro. E a maioria não tem. Que felicidade é essa? Não vai chegar nunca. Acreditar nessa mentira provocou uma corrida desenfreada em busca dos bens puramente materiais. Ou seja, se eu acreditar nisso, eu vou querer atropelar todo mundo para ficar rico. Eu só vou ser feliz se eu tiver muito dinheiro, então tem que ter. Aí eu começo a usar a minha inteligência só para isso. E a minha inteligência, a sua inteligência, não é só para isso. Acreditar nessa mentira provocou uma corrida desenfreada em busca dos bens puramente materiais. Essa ideia inviabilizou as relações fraternas entre os seres humanos, fazendo surgir dominantes e dominados, onde deveria existir irmãos. Tudo isso é em função da ideia equivocada e absurda do ter ou do não ter. Veremos no futuro bem próximo o capitalismo predador sendo abolido, os privilégios desmedidos, os assistencialismos populistas e demagógicos, dando lugar à sociedade mundo natural, competitiva e fraterna. Veremos a felicidade borbulhando, fluindo aos borbotões, brotando nos corações, brilhando nas mentes e se irradiando nos olhares das pessoas. Mas precisamos nos irmanar de verdade, para cuidarmos da melhor maneira possível do bem mais precioso que existe aqui nessa terra, que é a vida. A vida é um bem preciosíssimo. Esse é o maior bem. E para a vida existir, nós temos um outro bem, que é o meio ambiente, o equilíbrio da ecologia. Eu digo para vocês, o bem mais precioso da terra é a vida e o meio ambiente que permite a vida existir. E o universo é para onde nós vamos caminhar, se nós não nos extinguirmos aqui. O universo é a casa de Deus e a vida é Deus. Quando você extingue uma espécie animal, você matou um pedaço de Deus. E se hoje a humanidade se extinguir, nós não teremos ninguém aqui nessa terra, nem um bicho que tem uma Bíblia debaixo do braço, que tem um Alcorão, que tem um Bhagavad Gita, que tenha uma relação como nós temos com o divino. Então, matar a espécie humana, ou suicidar-se como o homem está fazendo, destruir a natureza, é matar Deus na maneira que nós concebemos Deus aqui nesse planeta. Então vamos comigo, vamos pensar, vamos raciocinar, vamos, André, vamos fazer a sociedade, mundo natural e a competitividade fraterna funcionar. Vamos fazer nem que seja num cantinho, se der certo a gente espalha para a humanidade todinha. Deus nos ilumine, Jesus nos abençoe e vamos em frente, porque esse é o caminho. Está explicado, tia Zezé? Está explicado, dona Hortência? Obrigado. Desejo de ser o salvador daqui.